Nosso muito boa noite, a paz do Senhor Jesus a todos nossos queridos amigos e amigas, irmãos e irmãs. Estamos chegando com vocês em mais um programa Mais de Deus, nesta noite um pouco fria, né? De terça-feira. E é sempre um momento especial estarmos juntos trazendo a palavra de Deus para abençoar a tua vida e o teu coração. Então fique conosco que nós já voltamos. Isso nessa noite, Jesus seja o centro em mim. E quando eu te vejo, não há como duvidar que és bom. E quando clamamos teu nome, tu vens. É isso aí, já entramos no mês de julho e o mês de julho começou bem frio, né? E nós seguimos na fé firme, servindo a Deus e levando a palavra de Cristo, o amor de Deus a todos, povo de Canoas, certo? Deus te abençoe em casa, Deus te abençoe no trabalho, onde quer que você esteja nos acompanhando. Quero te convidar a estar se inscrevendo no nosso canal no YouTube, a estar compartilhando nossa programação e curtindo nossa programação também. O tema do programa de hoje é Deus dos impossíveis. O nosso Deus é um Deus que para Ele nada é impossível. Ele pode todas as coisas. E quando nós passamos a conhecê-lo, conhecer o seu amor, o seu comprometimento com aqueles que creem, nós podemos também desenvolver uma fé para tocarmos nos impossíveis que Ele pode realizar. Certo? E comigo no programa, então, pastor Adriano Borges. Paz, Adriano, bem-vindo, tudo bem? Paz, pastor, tudo bem? Além do frio, né? Friozinho, né? Mas é uma alegria estarmos juntos mesmo com frio, né? Mesmo com frio, mesmo o nosso inverno aqui no sul, né? O inverno sendo inverno mesmo, o frio sendo frio, né? Como diz um irmão, né? O frio tá de parabéns hoje, O frio né? tá de parabéns, Tá é de isso parabéns. aí. Pastor Adriano, o nosso tema que nós queremos inclusive estar abordando nas quartas-feiras deste mês, Deus dos impossíveis. Quantas situações nós enfrentamos, Adriano, que são desafiadoras? Nós temos na Terra hoje muitos recursos, muitas coisas avançaram. Isso é bom, né? A ciência avançou, a medicina, tecnologia avançou, né? Robótica, né? Enfim, muitas coisas avançaram nos dias de hoje, desenvolvimento de vacinas, na área de medicamentos, de tratamentos, de exames, de diagnósticos, né? Então nós temos hoje uma gama de recursos neste mundo e cada dia tem aumentado mais.
né, em diversas áreas, né, para ajudar famílias, para ajudar profissionalmente, né? Nós temos hoje ferramentas que fazem tantas coisas, né, que a gente nunca imaginou no passado que teríamos para fazer, mas apesar de todo esse avanço tecnológico, apesar de todo esse avanço de ciência, de medicina, pastor Adriano, nós vemos que existem muitas coisas ainda que são fora do alcance do ser humano. Verdade. Muitas coisas que são inatingíveis ainda. Exatamente. Mesmo com toda a tecnologia, né, pastor? Em todas as áreas, a gente pode dizer que a tecnologia avançou em tudo, na medicina. Tudo. Até no ambiente de trabalho, né? Tudo. Os acidentes de trabalho que aconteciam, né, antigamente, que matavam pessoas, lesavam pessoas, que nem o senhor disse, vem um equipamento, né, e traz uma proteção, mas tudo isso ainda não é o suficiente. Não é o suficiente ainda. Ainda, por mais que a tecnologia, a medicina tenha avançado, existem pessoas que ainda morrem por enfermidades. Ainda morrem né? por enfermidades. Por mais que, né, no meio do trabalho, né, nesse ambiente de trabalho, às vezes que é arriscado, perigoso, por mais que a tecnologia chegou ali, ainda assim pessoas, infelizmente, se machucam e morrem por conta de acidentes, né? Então, a gente vê que tudo avançou. Os mas carros, ainda... né? Hoje tem carro elétrico. Exatamente. Hoje tem carros com 5, 6, 10 airbags, com vários sistemas autônomos de freagem, de segurança, e muito menos pessoas morrem hoje nos acidentes de carro. Mas ainda acontecem acidentes fatais. Ainda assim não é o suficiente, né? Então, em tudo, famílias, né? Ainda vemos famílias se desintegrando, ainda vemos pessoas morando nas ruas. Em pleno século XXI ainda tem pessoas, né, morando debaixo de viadutos, em frios como esse. Então, tem muita coisa ainda que, neste mundo que nós vivemos, desafiador, neste mundo abalado, afetado pelo caos do pecado, que o pecado causou no mundo, muitas coisas que só Deus. Exatamente. Tem um Só texto Deus. aqui, Mateus 19, 26, diz assim: Jesus, olhando para eles, disse: para os seres humanos isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Né? Aqui, pastor, eu enxergo exatamente isso que nós estamos falando aqui, né? Onde Deus, ele é ilimitado em tudo que ele é, em tudo que ele faz. Não há impossíveis para Deus. Se há alguma coisa impossível, isso é para nós. Nós, seres humanos, com toda a tecnologia, com todo o avanço, ainda assim existem coisas, existem situações que de verdade, para se resolverem, humanamente são impossíveis. Isso é impossível. E aqui Deus, ele se coloca acima de tudo isso. Deus, ele se coloca no governo de todas as coisas e ele diz: olha, para vocês é impossível a cura, para vocês é impossível uma transformação, para vocês é impossível uma restauração. Agora, para mim, nada é impossível. Né? E essa fé nesse Deus é que nos move. Porque chegar diante de um desafio e você de verdade acreditar que vai esbarrar, né, na limitação humana e dali em diante nada vai acontecer, nada vai melhorar, nada vai, né, ser transformado, realmente deve ser uma vida triste, né, pastor? Deve ser uma vida realmente assim difícil. Mas quando nós colocamos a nossa fé em Deus, nós podemos crer nos impossíveis de Deus. Ainda que as possibilidades humanas se esgotem, nós sabemos que há um recurso extra. Exatamente. Há um recurso extra. Ainda há um recurso mais, que é o melhor de todos, que é o mais garantido de todos. Sabe quando uma pessoa tem uma demanda judicial e ela esgota todos os recursos? Ela esgota a primeira instância, que é o municipal, a segunda instância, que já é o estadual, a terceira instância, que é o federal, e aí diz assim, ó, não tem mais onde recorrer, esgotamos todas as instâncias, todos os recursos, acabou, é isso aí, não tem mais o que fazer. Quem crê em Deus não é assim. Quem confia em Deus, quem conhece a grandiosidade, a majestade, o poder de Deus, sabe que Ele pode todas as coisas, sabe que os impossíveis dos homens são possíveis para Deus, sabem que aquilo que não se encontra solução aqui na terra pode ser encontrada no Senhor Jesus por meio da fé no poder de Deus. Essa é a vontade de Deus, que você acredite, que você recorra a Ele e busca isso nele para ser abençoado. Nós temos vários exemplos na Bíblia de situações impossíveis. Esse mês vai ser um tema muito bom de trabalhar. Interessante, né? Porque nós temos, pastor Adriano e pessoas, irmãos e irmãs que nos acompanham, nós temos muitos
muitos relatos, muitos exemplos na Bíblia de situações impossíveis que por meio da fé foram revertidas. Muitos relatos. Nós temos o Mar Vermelho se abrindo para o povo passar, quando não havia escapatória do exército dos egípcios, e Deus abriu o mar para eles passarem. Nós temos água da rocha brotando no deserto para dar de beber ao povo que estava com sede. E por aí vai. Nós temos um maná que caía do céu todos os dias, e eles colhiam como alimento para fazer bolos e pães e se alimentavam. Nós temos tantos exemplos no Antigo Testamento. Nós temos Daniel na cova dos leões, que foi livre, o Senhor enviou um anjo e fechou a boca dos leões. Nós temos os amigos de Daniel que foram para a fornalha e não se queimaram. Nós temos ali Eliseu e Elias ressuscitando mortos. Nós temos isso falando do Antigo Testamento. Se vir para o Novo, então? Se formos para o Novo Testamento, então, começando ali com Jesus, depois em Atos, nós vemos inúmeros milagres. Jesus acalmando a tempestade. Os discípulos perguntam: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Ou seja, nunca havia registro na história de alguém que pudesse comandar o vento. Teve um caso quando Josué orou e parou o sol e a lua por um dia para poder lutar. Foi interessante. E depois vem Jesus e faz o mar se acalmar e faz o vento cessar. Aí vem Jesus e caminha sobre as águas, contrariando as leis da física. Então, existem as leis da física, as leis naturais deste mundo, mas o poder de Deus vai além, queridos. Nós temos que crer. Deus criou o mundo em 6 dias, pela ordem da sua palavra. Imagina, né? Pela ordem da sua palavra, disso, o poder de Deus. Ou seja, aquilo que não existia veio a existir pelo falar de Deus. É interessante, eu gosto muito desse tema da criação, Adriano, porque lá em João capítulo 1 diz que no princípio era o verbo, ou seja, a palavra, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, todas as coisas foram feitas por meio dele e sem ele nada do que foi feito se fez, e o verbo aqui era Jesus. Ou seja, na criação, Deus dava ordem para que as coisas fossem criadas, e a palavra que saía da boca dele e que tornava aquilo que não existia em algo existente era Jesus. Jesus era a palavra criadora de Deus. Então Jesus continua sendo essa forma pela qual Deus continua criando, trazendo à existência coisas que não existem. Às vezes nos limitamos nas possibilidades que nós enxergamos, Adriano. Às vezes nós enxergamos possibilidades e começamos a crer naquelas possibilidades, e quando elas se esgotam, achamos que as de Deus também se esgotaram, mas não. Ele cria possibilidades, ele abre portas, ele é Deus. Exatamente, né? E esse mesmo poder, né, esses milagres que a gente percebe na Bíblia, né? A palavra diz que ele é o mesmo. Ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, será eternamente o mesmo Deus. E nós cremos que ele está vivo, né, pastor? Essa é a diferença. Ele está conosco, está presente. Exatamente, nessa promessa de que ele está conosco, a promessa de que ele estaria conosco todos os dias até o fim. Lá em Jeremias, no capítulo 32, do versículo 27, tem um texto interessante que diz assim: eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Será que existe algo demasiadamente difícil para mim, né? Uma pergunta assim, com a resposta já, né? Mas o interessante desse texto é que ele diz que ele é Deus de toda a humanidade. Sabe, meditando nesse texto, a gente vai entender um pouco por que ele diz que ele é Deus de toda a humanidade. Às vezes, pastor, as pessoas podem pensar que a bênção que está prevista para a vida dela, a bênção que ela precisa, esbarra às vezes no coração duro de alguém. Esbarra em uma decisão de uma autoridade. Esbarra em um pensamento diferente de um superior. Mas aqui a palavra diz que Deus, ele é Deus de toda a humanidade. Alguém diz assim: pastor, basta crer. Eu preciso de uma decisão, mas quem toma a minha decisão lá é uma pessoa, pastor, que tem um coração endurecido, que nem crê em Deus. Muito pelo contrário, até critica. Aquele meu chefe lá, pastor, eu não tenho ideia do coração duro daquele homem, quem sabe dentro da própria casa, da família, né? O esposo, mas a palavra diz que Deus é Senhor ele é de Deus tudo. de
toda a humanidade. Deus pode mudar o coração de alguém, pode transformar o coração de alguém, assim como transformou o coração, né, do apóstolo Paulo. Deus pode também mudar decisões, mudar pensamentos. Deus pode mover o coração e a mente de alguém para te abençoar, porque Ele é Deus em todas as circunstâncias. Deus não se limita, ou Ele não fica, né, de uma certa forma, Ele é barrado porque alguém não crê, né, ou porque alguém está com o coração duro em relação à tua causa. Então, é importante entregarmos tudo diante de Deus. Tudo, todas as questões, até aquilo que não depende de nós, aquilo que não depende da nossa força ou do nosso convencimento, mas Deus pode tocar pessoas para nos abençoar, e esse é um milagre poderoso e Ele faz. A Bíblia diz, agindo Deus, quem impedirá? Exatamente. Agindo Quem Deus, pode? quem impedirá? Então, creia que para Deus nada é impossível. Ele é o Deus dos impossíveis. E nós queremos orar por ti e queremos te convidar a estar vindo em nossas reuniões nas quartas-feiras, neste mês de julho, na Encontros de Fé de Canoas, onde vamos ministrar todas as quartas o tema os milagres e os impossíveis que Deus pode realizar. Nós queremos orar agora, te abençoar em nome de Jesus. Obrigado, Pai querido, pelo teu amor, te louvamos e te bendizemos. Pedimos que o Senhor se derrame com graça, que o teu Espírito entre em cada coração, fortalecendo e erguendo a fé de cada um daqueles que nos acompanham. E oramos, Senhor, para que essa fé leve cada um a crer que tu podes tudo, que nada está perdido para ti. Tu és o Deus das causas impossíveis. Abençoa, Senhor, aquele que tem uma causa impossível. Age ali, reverte, faz um milagre, porque tu podes. Nós pedimos isso, intercedemos por cada um e oramos e abençoamos a cada um em nome de Jesus. Amém e amém. Que alegria estarmos com vocês mais uma terça-feira. Que o Senhor te abençoe. Terças e quintas estamos com o programa Mais de Deus no canal da Encontros de Fé de Canoas. Obrigado à nossa equipe técnica, obrigado, pastor Adriano. Até a próxima. Até a próxima, pastor. Eu que agradeço, né? Imenso prazer de estar junto com todos. Bênção de Deus. Até mais. Paz.